Olá, meu projeto simula uma seleção de peças por cor, utilizando sensor óptico, em que cada peça de cor diferente é colocada numa esteira específica. De início, eu vou deixar minha simulação rodando em velocidade acelerada, para a gente acompanhar alguns indicadores aqui da IHM. Temos aqui os indicadores dos status das esteiras das peças metálicas verdes e azuis, que indicam quando elas estão ligadas, ficam verdes. Temos aqui também o indicador da cor da peça detectada pelo sensor de visão, que fica ativo até que a peça seja colocada em sua esteira de cor correspondente. Mais abaixo ainda temos o status do sugador, que vai ficar verde quando o grab estiver ligado e vermelho quando estiver desligado. Aqui ainda temos a contagem de peças produzidas para cada cor. E por fim, é possível acompanhar as coordenadas atuais do braço robótico dos três eixos X, Y e Z, que são determinadas pelos sensores analógicos presentes no braço robótico. Vindo agora para o TIA, no Network 2, a gente tem que quando o botão liga é pressionado, uma memória responsável por ligar o sistema e a luz indicadora de que o sistema está ligado são acionadas e que elas se mantêm ligadas até que o botão desliga ou o botão de emergência sejam pressionados. Aqui a gente ainda tem que quando a memória liga sistema é ativada, a esteira de entrada, essa primeira esteira, é acionada até que a memória ativa robô seja acionada ou ainda até a memória liga sistema ser desligada, pois dessas duas formas o selo seria quebrado. Essa memória ativa robô terá sua lógica explicada mais à frente, mas basicamente é uma memória que permanece ativa até o braço robótico ser trazido à base de chegada das peças e que permanece ativa até a peça ser colocada na esteira correspondente à sua cor. Temos ainda aqui, na lógica do emissor, que uma nova peça será gerada sempre que houver um pulso positivo do exato instante em que ligarmos a memória liga-sistema, ou do exato instante em que o sensor peça metálica na esteira for acionado, que é um sensor adicionado no início da esteira correspondente às peças de cor metálica, ou do exato instante em que o sensor peça verde na esteira for acionado, ou do exato instante em que o sensor peça azul na esteira for acionado. Temos duas formas de desligar a saída emissor, que são quando o sensor do emissor for acionado, que é um sensor que fica abaixo, né, do emissor, ou quando a memória liga-sistema for desligada. No Network 3, eu organizei os blocos para as conversões das variáveis analógicas do braço robótico nos três eixos. Para a medição analógica da posição X, temos no norm X, que é a variável de entrada, varia numa tensão de 0 a 10 volts, e que a posição atual captada pelo sensor de posição é então guardada em uma memória real auxiliar. No esquelo X, temos a escala da posição X, que varia de 0 a 100%, e que esse dado foi armazenado numa variável real x atual, representando a porcentagem de avanço do braço no eixo x. Para os outros dois eixos y e z, foi feita a mesma coisa e as posições foram armazenadas nas variáveis y atual e z atual, que representam as porcentagens de avanço dos braços nesses dois eixos. Para controlar as saídas analógicas, criei mais 3 norm x e 3 esquelo x, um para cada eixo robótico. E no norm X eu tenho aqui uma memória real que representa a porcentagem que o braço deve avançar no eixo X, varia de 0 a 100%, e que ela é armazenada numa outra memória real auxiliar. Aí no esquelo X temos que essa outra memória real auxiliar vai ser convertida para um valor de tensão de 0 a 10 volts, e que essa tensão é então setada para a saída analógica 7 posição X, referente à posição do braço X no eixo X. O mesmo raciocínio foi seguido para os outros dois eixos Y e Z. No Network 4, eu organizei a lógica de seleção das peças por cor e da memória que ativa o braço robótico. Para a classificação, eu utilizei blocos comparadores de igualdade para selecionar as peças de cor azul, que são as peças 1 ou 2 ou 3. Então, caso o sensor óptico detectasse uma das peças azuis, deveria ligar a memória chegou, peça azul. Da mesma forma, caso o sensor óptico detectasse uma das peças verdes, que são as peças 4, 5 ou 6, deveria ligar a memória chegou, peça verde. E no caso do sensor óptico ter detectado uma das peças de cor metálica, que são as peças 7, 8 ou 9, deveria ligar a memória chegou, peça metálica. Ainda aqui no Network 4 temos que a memória ativa o braço robótico é acionada em 3 situações. No exato instante em que uma peça azul deixa de ser detectada pelo sensor óptico, ou no exato instante em que uma peça verde deixa de ser detectada pelo sensor óptico, ou ainda no exato instante em que uma peça metálica deixa de ser detectada pelo sensor óptico. Temos aqui 4 formas de desligar a memória ativa braço robótico, que é quando a memória liga-sistema for desligada ou quando um dos sensores que indicam que a peça foi colocada na esteira correspondente à sua cor for acionado. O Network 5 é o maior e engloba a lógica que traz o braço robótico para a base de chegada das peças, ativa o sugador e faz o braço robótico levar as peças para as esteiras correspondentes à sua cor. De início eu defini que as posições deveriam estar setadas inicialmente em 0%, que faz com que a posição de saída seja 0, fazendo com que o braço sempre retornasse à posição inicial quando o sistema fosse desligado. Depois eu defini que, enquanto a memória ativa robô estivesse ativa, o braço deveria se mover 96% no eixo X, 55% no eixo Y, e esperar um segundo até se mover 85% no eixo Z. Para esperar um segundo até executar a saída da variável no eixo Z, eu utilizei um T1. Por outro lado, nesse momento, o sugador deveria ser ativado, então defini que a saída digital do sugador deveria ativar quando o X atual estivesse
entre 95,9% e 96%, o Y atual estivesse entre 54,9% e 55%, e o Z atual estivesse entre 84,9% e 85%. Essa saída seria desligada quando eu quisesse soltar a peça, que seria no momento em que o sensor presente no início da esteira para cada cor fosse acionado. Depois eu senti a necessidade de criar uma memória auxiliar que guardasse a informação sobre a cor detectada pelo sensor óptico e que só desligasse quando a peça fosse entregue na esteira correspondente à sua cor. Então criei 3 memórias, mover braço para a esteira das peças metálicas, verdes e azuis, que eram acionadas quando o sensor óptico detectava uma peça da cor correspondente à saída da memória, né? E desligava quando a peça era colocada na esteira referente à sua cor. Ou ainda, quando o contato liga-sistema fosse desligado. Dessa forma, eu teria como acionar o braço no intervalo correto e ainda criar uma lógica específica para cada cor de peça. Então, quando a memória mover braço para a esteira das peças metálicas e a memória ativa robô, braço robótico, estivesse ativa, após um T1 de 3 segundos, que foi necessário para que o braço pudesse descer e sugar a peça, o braço deveria ser setado para se mover 50% no eixo X, 100% no eixo Y e 0% no eixo Z, porque eu queria que só descesse no eixo Z quando já estivesse com as coordenadas X e Y definidas, né? Da mesma forma, quando a memória mover braço para a esteira das peças verdes e a memória ativa braço robótico estivesse ativa, após um T1 de 3 segundos, o braço deveria ser setado para 0% no eixo X, 55% no eixo Y e 0% no eixo Z, para que só descesse no eixo Z quando estivesse com as coordenadas X e Y definidas. Ainda, quando a memória mover braço para a esteira das peças azuis e a memória ativa braço robótico estivesse ativa, após um T1 de 3 segundos, o braço deveria ser setado para se mover 50% no eixo X, 0% no eixo Y, 0% no eixo Z, e, novamente, eu fiz isso para que só descesse no eixo Z quando estivesse com as coordenadas X e Y já definidas, certo? Nessas últimas 3 linhas do ladder, no Network 5, eu defini que quando a peça estivesse nas coordenadas X e Y determinadas, a coordenada Z deveria ser setada para um valor de 85%, para que a peça pudesse descer até sua esteira correspondente. O bloco in range foi usado aqui, porque como o valor detectado pelo sensor é real, às vezes as últimas casas decimais não estabilizavam. No Network 6, eu organizei a lógica para ligar as esteiras secundárias e as luzes indicadoras do funcionamento dessas esteiras. Então, sempre que uma peça fosse detectada pelo sensor peça metálica na esteira, que é um sensor presente no início da esteira, a esteira das peças metálicas deveria ser ligada e permaneceria ligada até que um pulso negativo do sensor fim da esteira das peças metálicas fosse detectado. Esse sensor, por sua vez, se localizava um pouco antes da rampa, né, no final da esteira. E para as esteiras das peças verdes e azuis, uma lógica similar foi implementada, e essa mesma lógica funciona também para as luzes indicadores de funcionamento dessas esteiras. Por fim, no último network, para a contagem de peças selecionadas por cor, temos aqui um contador do tipo CTU, que é acionado quando o sensor fim da esteira, né, manda sinal, e a cada acionamento o contador incrementa uma nova unidade. No CV, que é o valor de contagem atual, foi ligado uma memória do tipo real para armazenar essa contagem, e no reset temos que a contagem irá resetar quando a memória que liga o sistema for desligada. Assim foi possível armazenar essas variáveis e mostrá-las na IHM.